E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu volto a gravar, né, alguns vídeos aqui para o YouTube. O cenário tá um pouquinho diferente, como vocês podem ver, tem um berço ali, óbvio, que é pro meu filho que vai nascer daqui a alguns poucos meses. Então, por um tempo a gente vai ter que se habituar a esse tipo de cenário aqui, e é muito legal também, é um cenário muito bonito. Mas no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que ele é muito interessante por um motivo muito legal. Ele gera muita confusão no âmbito tributário e no âmbito previdenciário também, e é esse conceito de empreitada na construção civil, tá? Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é essa empreitada de construção civil, empreitada total, parcial, global, mista, pura, que seja. A gente vai falar sobre essas terminologias e eu vou tentar abordar um pouquinho essas definições do ponto de vista previdenciário, para você entender bem os reflexos de uma empreitada do contexto previdenciário e também em relação à parte tributária, principalmente tá, quando a gente fala de lucro presumido, quando a gente pensa naquelas presunções que eu já falei diversas vezes aqui nesse canal, de 8% para imposto de renda, de 32% para imposto de renda, tá? Que pode gerar alguma economia aí pro seu negócio, você é empreiteiro ou você é construtor. Isso é muito bom para você, por sinal, né? Então vamos lá. É, primeiro de tudo, vamos entender esse conceito de empreitada global, tá? Porque esse é o cerne da questão, tá? Esse é o conceito que acaba gerando muita dúvida nesses pontos de vista que eu mencionei, previdenciário e tributário. A empreitada global, ela tem essa terminologia muito mais por uma questão comercial, tá? Do que por uma questão técnica do ponto de vista de tributos e de previdência, tá? Essa questão de empreitada global, ela quer dizer o quê, basicamente? Você, construtor, você, empreiteiro, você, ao fechar um contrato com um contratante, com um tomador de serviço, você se dispõe, tá? Você se responsabiliza a arcar não somente com a mão de obra para idealizar esse empreendimento, mas também você se responsabiliza pelos materiais daquele empreendimento, os materiais que são incorporados à obra. Então, concreto, eventualmente, pisos, parte elétrica, parte hidráulica, fundação, terraplanagem, tudo, todos os materiais que estão relacionados à execução da construção e vão ser incorporados à obra, você fica responsável financeiramente, tá? Tributariamente também, pela aquisição deles. Então você não entrega só mão de obra. Esse conceito de empreitada global, ele parte do ponto de vista que você entrega a mão de obra, mas também o material, como eu mencionei. Partindo desse pressuposto, a gente tem que definir aqui, tá? Tenho que alertar isso para você de que quando a gente vai para análise previdenciária, quando a gente fala principalmente de INSS na construção civil, e quando a gente vai para o contexto tributário, como eu mencionei, focando exclusivamente em lucro presumido, imposto de renda e contribuição social, a gente tem que deixar esse conceito de empreitada global de lado. Primeiro, porque para fins previdenciários e para fins tributários, esse conceito de empreitada ele muda dependendo da ótica, e eu vou te explicar por quê. Tá? Então, a gente precisa afastar para ter esse primeiro discernimento. O segundo ponto é que, tecnicamente, a Receita Federal, a legislação tributária, usa outros termos para se referir à empreitada. Tá? Então, eu acredito que, do ponto de vista de entendimento, de comércio, de negócio, faz sentido você ter esse conceito de empreitada global, porque o seu adquirente, o seu contratante, ele já entende essa terminologia, mas quando você quer pensar em planejamento tributário, a gente tem que esquecer essa conceituação, tá? A gente tem que ir para outros tipos de conceito que eu começo a explicar agora para vocês. Do ponto de vista previdenciário, a gente não fala de empreitada global, a gente fala de empreitada total ou parcial, tá? E exclusivamente do ponto de vista previdenciário. O que, que isso quer dizer? A empreitada parcial é aquele tipo de empreitada, aquele tipo de execução de construção em que você, construtor, você não está responsabilizado pela execução inteira da obra.
Então vamos supor, você é contratado para executar a edificação de um prédio, que é de uma incorporação imobiliária, por exemplo. Nessa execução, se você for contratado para executar uma empreitada parcial, você não fica responsável por executar a edificação inteira, desde a terraplanagem até o acabamento desse empreendimento. Você ficaria responsável somente, por exemplo, pela fundação. Você ficaria responsável somente por uma parte de alvenaria específica daquele empreendimento. E outras empreiteiras, outras construtoras seriam contratadas para realizar outras empreitadas parciais. Aí, juntando essas empreitadas, dá um empreendimento como um todo. Esse é o tipo de cenário de uma empreitada parcial. E quais são os reflexos principais desse tipo de empreitada? Eu vejo dois, tá? O primeiro, quando a gente fala de CNO, que é aquele Cadastro Nacional de Obras, que toda obra de construção civil precisa ter esse cadastro, você não é responsável pela abertura e pela manutenção desse cadastro, tá? Você não é o responsável e essa responsabilidade se cai para o seu contratante. Então, nesse exemplo que eu te dei, seria o incorporador. Ele que abriria o CNO, ele que manteria essa regularização e ele também que encerraria esse cadastro. O segundo ponto, ele está relacionado à aferição da obra. Então, num contexto de empreitada parcial, você, empreiteiro, você não é o responsável pela aferição dessa obra, dado que você não é responsável pela execução da obra inteira nesse contexto. Então, nesse caso, a responsabilidade dessa aferição também se recai para o incorporador, nesse exemplo que eu te dei agora atrás. Ele abre o CNO, ele controla esse cadastro e ele também controla as remunerações que são incluídas, né, na aferição a fim de verificar o INSS da obra. Tá? Óbvio que você, na condição de empreiteiro, executando uma construção, você vai alocar empregados, alocar profissionais naquela obra. Então, a remuneração que você, como contratante, né, desses empregados, desses profissionais, a remuneração que você paga, que haja a incidência da contribuição previdenciária, incidência de INSS, no fim das contas, o INSS patronal, tá? Essa remuneração, ela vai subir para o seu incorporador, você fazendo a alocação corretamente no seu sistema de folha ou no seu sistema ERP, tá? Então, mesmo que você não seja o responsável pela aferição, o incorporador ele pode usufruir dessa remuneração na aferição dele, até porque ele está pagando, né, para você executar essa construção, então ele tem esse direito. Agora, quando a gente vai para o contexto de empreitada total, tá? Do ponto de vista previdenciário ainda, a gente vai chegar lá no lucro presumido. Esse conceito de empreitada total, ele leva para a gente uma nova perspectiva desses dois pontos que eu falei. Quando uma construtora, quando você, construtor, é contratado para executar uma construção mediante empreitada total, você fica responsável por toda a execução da edificação, toda a execução da obra. Tá? Então, nesse mesmo exemplo de uma incorporação imobiliária, você ficaria responsável por toda a concepção do empreendimento. Então, você faria a terraplanagem, você faria toda a parte de fundação, todo o acabamento, as instalações elétricas, hidráulicas, de gás, de ar-condicionado, eventualmente. Você seria responsável por entregar essa obra pronta para o incorporador. E quais são os reflexos previdenciários disso? A partir de uma empreitada total, você, construtor, você fica responsável pelo cadastro do CNL dessa obra, tá? Diferente da empreitada parcial, que você não era obrigado. Agora, com a empreitada total, você sim é obrigado a cadastrar e manter essa regularidade em relação ao CNO. E em relação à aferição, você, construtor, também fica responsável por essa aferição em relação ao INSS da obra exclusivamente. Tá? Você que vai controlar as remunerações que irão entrar nesta aferição. Então, a sua mão de obra que você aloca de forma regularizada, tá? Principalmente, que você aloca nessa obra, você recolhe as contribuições previdenciárias e você consegue levar essas remunerações para a sua aferição. Um ponto aqui que é muito positivo para as pessoas jurídicas é que
A aferição, e ela acaba assustando um pouco, porque ela traz uma carga tributária de INSS um pouco mais elevada, mas a aferição para pessoas jurídicas, ela pode ser feita por contabilidade regular. O que que isso quer dizer? Basicamente, você tendo uma contabilidade redondinha, que atenda tanto às normas contábeis, principalmente, e atenda também algumas exigências específicas da normativa que fala do INSS de obras, você pode usar a sua contabilidade para aferir a sua obra. Então, nesse contexto, a única contribuição que você recolheria seria a contribuição da sua mão de obra especificamente. E aí, a contribuição da aferição, ela fica zerada se você usa a contabilidade. Mas aqui, eu repito novamente, você precisa ter uma contabilidade que, primeiro, atenda às normas contábeis, porque se você não tem uma contabilidade que não atende às normas contábeis, você nem tem uma contabilidade, tá? Que é um momento sincerão, tá? Você não tem uma contabilidade. E uma vez que você atende às normas contábeis, você precisa atender a algumas exigências dessa normativa que fala da aferição de obras. Partindo para o lucro presumido. Empreitada total e parcial também, tá? Essas são as terminologias que a Receita Federal acaba utilizando. E qual é a maior diferença que a gente pode observar em relação à empreitada total e parcial? Empreitada parcial, para fins de lucro presumido, tá? A gente já saiu do assunto previdência. Aqui eu estou falando de lucro presumido, imposto de renda e contribuição social. Para fins desses dois tributos, a empreitada parcial ela está relacionada aos materiais que você emprega na obra. Então, se eu sou contratado para executar uma construção, mesmo que seja uma construção parcial, naquele sentido de executar a construção, ou eu seja responsável por executar a construção inteira, se eu sou responsável por apenas parte dos materiais que serão utilizados naquela obra, para fins de imposto de renda e contribuição social, então eu estou num contexto de empreitada parcial, tá? Então aquele faturamento direto que é muito famoso, que a gente conhece, onde eu sou contratado para executar a construção e eu também sou contratado para adquirir os materiais, mas eu não sou responsável pelo pagamento desses materiais. O contratante ele continua sendo responsável. Eu só faço a ponte entre o fornecedor e o contratante, que é o faturamento direto. Esse é um contexto, por exemplo, de empreitada parcial. Eu não estou responsável por todos os materiais, porque o meu adquirente, o meu tomador de serviço, ele está responsável por parte dos materiais. Nesse contexto, quais são os reflexos tributários, pensando no lucro presumido? Existem as alíquotas de presunção, como eu te falei. As alíquotas mais baixas que a gente tem hoje para venda de coisas, no geral, e para alguns tipos de serviço, alguns serviços bem restritos, é a alíquota de 8% para imposto de renda e de 12% para contribuição social. Nesse sentido, tudo que está fora desse escopo, tá? Os serviços no geral, por exemplo, como serviços técnicos de contabilidade, serviços administrativos, advocatícios, eles estão no contexto de uma alíquota de presunção de 32%, tanto para imposto de renda quanto para contribuição social. Veja que isso sobe em muito essa alíquota de presunção. Não é nem a alíquota final de imposto de renda e de contribuição social ainda, mas ainda assim ele sobe muito a tua base de cálculo quando a gente pensa na alíquota exclusivamente, tá? A empreitada parcial, essa que eu acabei de falar para vocês, ela está nesse contexto de 32%, tá? Quando a gente fala de lucro presumido. Agora, quando a gente fala de empreitada total, é o tipo de empreitada onde você é responsável por todos os materiais daquela obra. Então, é aquela empreitada onde o construtor ele arca com todos os materiais e não tem faturamento direto. Tá? Se tiver faturamento direto, está no contexto de empreitada parcial. Se você, construtor, está neste contexto de empreitada total, sou responsável por exatamente todos os materiais que serão incorporados à obra, especificamente nesse contexto, eu consigo reduzir a minha alíquota de presunção de 32% para 8% para imposto de renda e para 12% para contribuição social. Veja que
a diminuição ela é muito assídua. Por quê? Porque o modelo de empreitada ele está muito aproximado a uma venda de coisa, né, a uma industrialização, do que uma prestação de serviços em si. Ainda que esse modelo de empreitada é sim uma prestação de serviço, tá? Você emite nota fiscal de serviço, você recolhe ISS, eventualmente deduzindo em algumas prefeituras, tá? Vou falar sobre isso no próximo vídeo, sobre a dedução dos materiais da sua base de cálculo de ISS. Então, as construtoras que possuem empreitadas de construção civil que são no modelo total, de acordo com essas regras que eu mencionei aqui, elas podem reduzir a sua alíquota de presunção de 32% para 8%. Então veja que, ainda que esse conceito de empreitada global que a gente conhece, e é esse contrato que envolve material, que tem um preço fechado, quando a gente pensa em INSS, quando a gente pensa em tributação no lucro presumido, a gente precisa deixar esse conceito um pouquinho de lado, porque ele pode gerar muita confusão, tá? Empreitada total e parcial para fins de regularização de obras, para fins de TNO, está relacionado à minha responsabilidade pela execução do empreendimento. Então, se eu só executo parte, execução da construção, se eu só executo parte da construção, eu estou num contexto de empreitada parcial. Se eu executo a construção inteira, eu estou num contexto de empreitada total. Quando a gente parte para o lucro presumido, fazendo uma revisão bem breve, empreitada parcial, eu sou o responsável somente por parte dos materiais ou nenhum material, uma empreitada só de mão de obra, desta execução de construção, e eu uso a alíquota de presunção de 32%, tá? Tanto para imposto de renda quanto para contribuição social. E a empreitada total, eu sou responsável por todos os materiais que serão incorporados à obra. Nesse contexto, eu posso reduzir a minha alíquota de presunção de 32% para 8%. Tá? Em relação à previdência, empreitada parcial, eu não sou responsável pelo CNO e eu também não sou responsável pela aferição da obra. Empreitada total, eu sou responsável pela abertura e pela manutenção do CNO e eu sou responsável também pela aferição da obra. Um item bônus, que ele é muito interessante aqui em relação à tributação desses modelos de empreitada no lucro presumido, no lucro real, e eu tenho uma empreitada a preço pré-determinado, a preço fechado, e essa empreitada ela é uma empreitada de execução de construção, ela tem a previsão de durar mais de um ano. A tributação desse modelo de execução de construção, ela não segue, por exemplo, a emissão da nota fiscal. Tá? Esse tipo de empreitada ele vai seguir a curva de evolução da obra. É o que a gente chama de POC. Eu vou deixar um vídeo aqui sobre POC, que é focado em incorporação imobiliária e parcelamento de solo, mas ele se aplica até certo ponto à execução de construção nesses modelos que eu mencionei aqui. Preço fechado, mais de um ano e uma empreitada de execução de construção. Se atender esses três requisitos, você não tributa pela emissão da nota fiscal. Você vai tributar essa execução pela evolução da obra, pelo POC. Basicamente, você vai pegar o teu orçamento para aquela obra, o teu custo orçado, e vai ir comparando mês a mês o quanto que você tem de orçamento executado, quanto que você tem de custo realizado em relação ao custo orçado, e desse percentual que você obtém, você aplica sobre o seu contrato de construção e vai aplicando as evoluções e tributando sobre esse resultado que você obteve. Com isso, eu espero que a partir desse vídeo você entenda no detalhe o que é uma empreitada parcial e total e saiba diferenciar esses conceitos quando a gente fala de INSS e quando a gente fala de imposto de renda e contribuição social. Tá? É interessante você saber esse conceito de empreitada global, tá? Mas é muito mais interessante quando você, construtor, você, contador, quando você está pensando em planejamento tributário, ter consolidado, tá, de forma muito mais profunda o conceito de empreitada total e empreitada parcial. Tá? Deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida em relação a esse assunto, se você tem alguma sugestão de vídeo que seja suscetível, né, a esse assunto ou a outros assuntos da construção civil e da contabilidade em geral. Sim, fiquei um tempo
sem gravar aqui, mas eu vou voltar a gravar mais vídeos agora com a certa frequência. Vai ficar nesse cenário por um tempo, tá? Esse cenário é muito bonito, né? Mas ele vai mudar daqui a alguns meses, quem sabe mais pra frente. Mas vai ficar esse cenário por um bom tempo. Se esse vídeo ele te ajudou de alguma forma, eu vou pedir para você deixar o like aqui embaixo. Vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e com certeza ative esse sininho para você ter a informação de quando um vídeo ele é publicado aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, esse canal com aqueles seus colegas construtores, contadores, para que eles tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Obrigado por você que me assistiu até aqui. Fica ligado que vão ter mais vídeos nesse canal e valeu!